A estrada que cortava o interior parecia não ter fim. Alicia mantinha as mãos firmes no volante do sedã prateado, os olhos fixos na pista estreita enquanto o sol de fim de tarde pintava o céu de laranja e violeta. Fazia quase 10 anos desde que havia deixado aquela cidade pequena demais para seus sonhos, e agora voltava carregando uma mala de roupas e um coração pesado de culpa. A ligação da tia Carmen ainda ecoava em sua mente. Sua avó sofreu um derrame, Alicia. Ela está estável, mas precisa de cuidados constantes. Você é a única da família que pode vir. Não havia sido um pedido, mas uma convocação inevitável. Alicia tinha construído uma vida confortável em São Paulo. Um apartamento moderno nos Jardins, uma carreira promissora como arquiteta em um escritório renomado, relacionamentos passageiros que nunca exigiam muito dela. Mas nada disso importava quando a mulher que a criara precisava dela. Ao passar pela placa desbotada que anunciava "Bem-vindo a Vale do Cerrado", Alicia sentiu o estômago se contrair. As ruas de paralelepípedo, as casas de fachada colonial, a pracinha com o coreto no centro, tudo permanecia congelado no tempo, como se os últimos 10 anos não tivessem existido. Ela estacionou em frente à casa da avó, uma construção antiga de 2 andares com varandas de madeira e jardim repleto de roseiras que Dona Graça cultivava com devoção quase religiosa. A tia Carmen apareceu na porta antes mesmo que Alicia desligasse o motor. Estava mais grisalha, mais cansada, mas o sorriso acolhedor era o mesmo. "Você chegou, minha filha. Graças a Deus." O abraço foi longo e necessário. Dentro da casa, o cheiro de café fresco e bolo de fubá inundava o ambiente, trazendo memórias de infância que Alicia havia tentado enterrar junto com tudo o que deixara para trás. Dona Graça dormia no quarto do térreo, convertido em enfermaria improvisada. Alicia aproximou-se devagar, o coração apertado ao ver a avó tão frágil, tão pequena naquela cama hospitalar. Segurou a mão enrugada e sentiu as lágrimas queimarem. "Estou aqui, vó. Vou cuidar de você." Nos dias seguintes, Alicia estabeleceu uma rotina que girava em torno da saúde da avó: consultas médicas, sessões de fisioterapia, administração de medicamentos, conversas suaves enquanto Dona Graça lutava para recuperar os movimentos do lado esquerdo do corpo. A tia Carmen havia organizado uma rede de apoio, vizinhas que traziam comida, a enfermeira que vinha 2 vezes por dia, o médico de família que não cobrava pelas visitas extras. E então, na primeira reunião com a equipe de assistência social do município, Alicia a viu. Marcela Torres estava de pé ao lado da coordenadora do programa, segurando uma prancheta e vestindo calça social preta e camisa branca impecavelmente passada. O cabelo castanho escuro estava preso em um coque baixo, revelando a linha forte da mandíbula, e aqueles olhos cor-de-mel que Alicia jamais conseguira esquecer completamente. 10 anos haviam transformado a garota inquieta e provocadora em uma mulher de presença magnética, mas a intensidade do olhar permanecia inalterada. Quando seus olhos se encontraram através da sala abarrotada do centro comunitário, o tempo pareceu congelar. Alicia sentiu o ar faltar, como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Marcela piscou, surpresa evidente estampada no rosto por uma fração de segundo antes que a máscara profissional se recompusesse. "Esta é Marcela Torres, nossa assistente social sênior", apresentou a coordenadora, alheia à eletricidade que crepitava no ar. "Ela será responsável por coordenar o plano de cuidados domiciliares para Dona Graça." "Prazer em conhecê-la", disse Marcela, estendendo a mão com uma formalidade estudada que não combinava com a tempestade que Alicia podia ver naqueles olhos dourados. "O prazer é meu", respondeu Alicia, apertando a mão oferecida. O toque foi elétrico, breve demais e longo demais ao mesmo tempo. Dedos firmes e quentes que se retiraram rápido demais, deixando uma sensação fantasma na palma de Alicia. A reunião transcorreu em um borrão de informações técnicas sobre cronogramas de medicação, adaptações necessárias na casa e recursos disponíveis. Alicia fingia anotar tudo, mas sua atenção continuava sendo puxada magneticamente para Marcela, que apresentava dados com eficiência profissional, evitando cuidadosamente olhar na direção dela. Quando a reunião terminou, Alicia fez menção de sair rapidamente, mas a voz de Marcela a deteve. "Senhorita Ferreira, posso ter um momento? Precisamos agendar a visita domiciliar inicial." Ficaram sozinhas na sala, enquanto os outros participantes se dispersavam. O silêncio pesava entre elas como uma cortina de chumbo.
Marcela folheava o prontuário com atenção exagerada, evitando o contato visual. Então, assistente social, disse Alicia finalmente, incapaz de suportar a tensão. Não é exatamente o que eu imaginava para você. Marcela ergueu os olhos, e ali estava, a faísca de desafio que Alicia reconhecia dos tempos de colégio. As pessoas mudam, Alicia. Crescem, seguem em frente. O nome próprio, dito naquela voz grave e levemente rouca, fez algo estranho se revirar no estômago de Alicia. Eu não quis dizer que... Não importa o que você quis dizer, cortou Marcela, fechando a pasta com mais força que o necessário. Estou aqui profissionalmente. Sua avó precisa de assistência e é meu trabalho garantir que ela receba o melhor cuidado possível. O que aconteceu entre nós no passado não tem relevância nenhuma para isso. Entre nós? Alicia não conseguiu conter a amargura. Você fala como se tivesse havido algo além de brigas constantes. Um músculo tremeu na mandíbula de Marcela. Exatamente. Então vamos manter isso no passado e focar no presente. Vou à sua casa amanhã, às 9 da manhã, para a avaliação inicial. Por favor, certifique-se de que alguém da família esteja presente. Eu estarei, disse Alicia, surpreendida com a própria veemência. Marcela acenou brevemente e saiu da sala, deixando Alicia sozinha com o eco de emoções que ela não conseguia nomear. Ódio? Raiva? Ou algo mais perturbador e infinitamente mais perigoso? Aquela noite, Alicia deitou-se na cama de solteiro do seu antigo quarto, olhando para o teto onde ainda estavam coladas estrelas fluorescentes desbotadas. Memórias que ela havia trancado a 7 chaves começavam a vazar pelas frestas. O colégio. O corredor do segundo andar onde seus armários ficavam lado a lado. As discussões sobre trabalhos em grupo, competições escolares, opiniões opostas sobre absolutamente tudo. Marcela sempre com aquele sorriso provocador que fazia o sangue de Alicia ferver. As provocações que pareciam ter uma camada a mais de significado, algo não dito que pulsava entre elas como um fio elétrico vivo. E aquela noite, a festa de formatura, o jardim escuro da casa onde acontecia a comemoração, o beijo. Alicia virou-se na cama, enterrando o rosto no travesseiro, tentando sufocar a lembrança que a perseguia havia 10 anos. Não, ela não podia pensar nisso agora. Tinha voltado para cuidar da avó, não para remexer fantasmas do passado. Mas quando finalmente pegou no sono, seus sonhos eram povoados por olhos cor-de-mel e um sorriso provocador que a fazia acordar com o coração acelerado e uma sede que não conseguia saciar. Na manhã seguinte, Alicia levantou-se antes do sol nascer, preparou café forte, ajudou a enfermeira matinal com a higiene da avó, conversou suavemente com Dona Graça, enquanto a alimentava com paciência. Trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por uma calça jeans escura e uma blusa cinza de decote discreto, casual mas arrumada, sem parecer que estava tentando impressionar. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Marcela estava na varanda, ainda mais bonita sob a luz natural da manhã. Usava calça de sarja verde musgo e uma camisa branca com mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços tonificados. Uma pasta de couro marrom pendia do ombro, e havia um ar de determinação profissional no rosto que não conseguia disfarçar completamente a tensão em torno dos olhos. "Bom dia", disse ela formal. "Posso entrar?" Alicia afastou-se, abrindo espaço. "Claro, minha avó está no quarto dos fundos." A visita transcorreu com eficiência clínica. Marcela examinou o ambiente, fez perguntas detalhadas sobre a rotina de cuidados, anotou observações na prancheta, conversou com Dona Graça com uma gentileza surpreendente, ganhando até um sorriso torto da senhora, mas evitava Alicia sempre que possível, mantendo uma distância física calculada, como se houvesse um campo de força invisível entre elas. Quando terminaram, Marcela dirigiu-se à porta. "Vou preparar o relatório e enviar as recomendações até o fim da semana. Se houver qualquer emergência, pode ligar para o número do centro comunitário." "Marcela, espera." As palavras saíram antes que Alicia pudesse censurá-las. Marcela parou, costas tensas, mas não se virou. "Sim, nós vamos ter que conversar eventualmente sobre..." "Não." Marcela virou-se então, e havia fogo naqueles olhos dourados. "Não vamos. Não há nada para conversar. Aquilo foi há 10 anos. Éramos crianças. Estava todo mundo bêbado. Não significou nada. Cada palavra era uma facada, mas Alicia manteve a expressão neutra. "Certo, se é assim que você quer jogar." "Não é um jogo, Alicia." A voz de Marcela saiu mais baixa.
quase vulnerável. Eu construí uma vida aqui. Tenho um trabalho que amo, pessoas que dependem de mim. Não vou deixar o passado bagunçar isso. Ninguém está pedindo para você fazer isso. Então, estamos entendidas. Marcela ajustou a alça da pasta no ombro. Profissionalismo. Distância. É melhor assim. Ela saiu antes que Alicia pudesse responder, deixando apenas o perfume sutil de lavanda. E algo mais quente, mais pessoal. Algo que fez Alicia fechar os olhos e apoiar-se no batente da porta. 2 semanas depois, a coordenadora do centro comunitário ligou com uma proposta. Ou uma bomba, dependendo da perspectiva. Alicia, sei que você é arquiteta. A prefeitura aprovou uma verba para revitalizar o centro histórico e precisamos de alguém para liderar o projeto de design. É voluntário, mas seria maravilhoso ter sua expertise. E Marcela será a representante da assistência social no comitê, já que várias famílias carentes vivem na área. Alicia deveria ter recusado, deveria ter inventado qualquer desculpa, mas ouviu-se dizendo, claro, seria um prazer ajudar, porque por mais que sua cabeça gritasse que era uma péssima ideia, algo mais profundo e mais insistente sussurrava que talvez, apenas talvez, alguns fantasmas precisassem ser confrontados para que finalmente pudessem ser deixados em paz. Ou talvez ela estivesse apenas procurando desculpas para ficar perto de Marcela Torres, mesmo que isso significasse brincar com fogo. E todos sabem que brincar com fogo eventualmente queima. A questão era, Alicia estava pronta para as cicatrizes? A primeira reunião do comitê de revitalização aconteceu em uma sala abafada no 2º andar da prefeitura. Alicia chegou 10 minutos adiantada, carregando pranchas com esboços iniciais e uma determinação de manter tudo estritamente profissional. Marcela já estava lá, sentada na cabeceira da mesa, folheando documentos com aquela concentração intensa que Alicia começava a reconhecer como mecanismo de defesa. Chegou cedo, comentou Alicia puxando uma cadeira do lado oposto da mesa, a maior distância possível. Sempre chego, respondeu Marcela sem erguer os olhos. Pontualidade é importante. Algumas coisas não mudam. Dessa vez Marcela olhou, e havia um brilho divertido naqueles olhos cor de mel. Você sempre chegava correndo 1 minuto antes do sinal, às vezes nem isso. E você sempre estava lá para me lembrar que eu estava atrasada. Alicia não conseguiu conter o sorriso, como se fosse da sua conta. Alguém precisava te manter em xeque. O momento foi interrompido pela chegada dos outros membros do comitê. O secretário de Cultura, 2 representantes de associações de bairro, o engenheiro da prefeitura. A reunião começou com apresentações formais e discussão do escopo do projeto. Restauração de fachadas históricas, criação de espaços comunitários, melhorias na infraestrutura. Alicia apresentou suas ideias iniciais, preservar a arquitetura original enquanto modernizava funcionalidades, criar áreas de convivência que respeitassem a memória do lugar, envolver a comunidade no processo. Falava com paixão, as mãos desenhando formas no ar, os olhos brilhando com entusiasmo. E Marcela observava. Alicia podia sentir o peso daquele olhar, mesmo sem olhar diretamente. Quando finalmente arriscou uma rápida olhada, Marcela desviou os olhos imediatamente, mas não antes que Alicia capturasse algo ali. Interesse, admiração, talvez algo mais perigoso. Essas propostas são lindas, disse Marcela quando Alicia terminou. Mas precisamos considerar as famílias que vivem nessas casas. Muitas são de baixa renda e não podem arcar com os custos de adaptação. Não estou sugerindo que arquem, respondeu Alicia tentando não soar defensiva. O projeto prevê subsídios e mão de obra comunitária. Ninguém será deslocado ou sobrecarregado financeiramente. No papel isso soa ótimo. Na prática, projetos assim frequentemente esquecem das pessoas reais envolvidas. A tensão na sala aumentou. O secretário de Cultura pigarreou desconfortavelmente. Talvez vocês 2 possam trabalhar juntas nos detalhes? Combinar a visão arquitetônica com as necessidades sociais? Trabalhar juntas. Alicia e Marcela trocaram olhares, e o ar praticamente vibrava com tudo que não estava sendo dito. Claro, disse Marcela finalmente. Pelo bem do projeto. Ótimo, concordou Alicia, ignorando o frio que descia pela espinha. Pelo bem do projeto. Nos dias seguintes, elas caíram em uma rotina estranha e desconfortável. Reuniões em cafeterias, visitas às casas do centro histórico, conversas por mensagem que começavam formais, mas ocasionalmente derivavam para comentários mais pessoais,
antes que uma delas se recompusesse e voltasse ao profissionalismo. Durante uma visita a uma casa particularmente degradada na Rua dos Coqueiros, Alicia subiu ao segundo andar para avaliar a estrutura do telhado. As tábuas do piso rangiam perigosamente sob seus pés. Ela estava medindo uma viga quando ouviu o estalo sinistro. O chão cedeu. Alicia não teve tempo de gritar. Sentiu-se cair, braços instintivamente se estendendo para amortecer o impacto. Mas antes que atingisse o piso inferior, mãos fortes a agarraram, puxando-a de volta. Ela colidiu contra um corpo sólido, braços se fechando ao seu redor com força protetora. Você está bem? Machucou-se? A voz de Marcela soava alterada, quase desesperada. Alicia estava apertada contra o peito de Marcela. Podia sentir o coração da outra mulher batendo acelerado, o cheiro quente de pele e perfume de lavanda inundando seus sentidos. Levantou o rosto e se viu a centímetros daqueles olhos dourados arregalados de preocupação. Estou bem, sussurrou, incapaz de se afastar. Elas ficaram assim por um momento, suspenso no tempo. Marcela segurava Alicia como se ela fosse algo precioso e frágil, e Alicia podia jurar que viu os olhos de Marcela descerem rapidamente até seus lábios antes de voltarem a encontrar seu olhar. Você precisa ter mais cuidado, disse Marcela, voz rouca. Essas casas são instáveis. Eu sei, desculpa, eu só... Obrigada por me segurar. Marcela soltou-a então, afastando-se rapidamente, esfregando as mãos nas calças como se pudesse apagar a sensação do toque. Vamos sair daqui antes que o teto todo desabe. Naquela noite, Alicia não conseguiu dormir. Ficou repassando mentalmente cada segundo daquele abraço, o calor do corpo de Marcela, a sensação de segurança absoluta naqueles braços, e a pergunta que não queria fazer, mas que pulsava insistente. Seria possível que Marcela também sentisse? 2 dias depois, trabalhavam lado a lado em uma mesa da biblioteca pública, desenhando plantas e debatendo soluções. A conversa fluía mais facilmente agora, entremeada de risadas ocasionais, quando lembravam de alguma situação ridícula do passado. Lembra daquela vez que você convenceu a turma inteira de que eu tinha colado na prova de química? Disse Alicia balançando a cabeça. Marcela teve a decência de parecer envergonhada. Você tirou nota mais alta que todo mundo. Parecia suspeito. Eu tinha estudado semanas para aquela prova. Você só estava com inveja porque tirou 8 e eu tirei 10. Não estava com inveja, protestou Marcela. Mas o sorriso no canto da boca a denunciava. Estava intrigada. Você sempre parecia não se esforçar, mas de alguma forma sempre se saía bem. Talvez você não prestasse atenção suficiente. Eu prestava atenção. As palavras saíram baixas, carregadas de significado. Marcela pareceu perceber o peso do que havia dito, e rapidamente voltou a atenção para os desenhos. Muito. Por isso você me irritava tanto. Alicia sentiu o coração acelerar. Eu te irritava? Constantemente. Marcela não a olhava, mas sua mão havia parado de se mover sobre o papel. Você era intensa, apaixonada por tudo que fazia, impossível de ignorar. E ignorar era o que você queria fazer? Silêncio. Um silêncio tão carregado de eletricidade que Alicia podia sentir os pelos dos braços se arrepiando. Não sei o que eu queria, admitiu Marcela finalmente, voz mal passando de um sussurro. Eu tinha 17 anos, estava confusa sobre muitas coisas. E agora, Marcela finalmente a encarou, e havia tanto naquele olhar, dor, desejo, medo, esperança. Agora eu sei exatamente quem eu sou, e o que eu quero, mas isso não torna as coisas mais simples. Antes que Alicia pudesse responder, o celular de Marcela vibrou. Ela atendeu, a expressão ficando séria. Entendo, estarei aí em 10 minutos. Desligou e começou a recolher os materiais. Emergência no trabalho. Uma família que acompanho está em crise. Vai ficar tudo bem? Espero que sim. É o que eu faço. Tentar fazer as coisas ficarem bem. Marcela hesitou, parada ao lado da mesa. Alicia, sobre o que estávamos falando? Não precisa explicar. Preciso sim. Só, não agora, mas em breve. Prometo. Ela saiu apressada, deixando Alicia com uma promessa suspensa no ar e o coração batendo descompassado. A semana seguinte trouxe uma sequência de eventos que forçou uma proximidade inevitável. A prefeitura organizou uma série de audiências públicas com os moradores do centro histórico, e Alicia e Marcela precisavam apresentar juntas as propostas. Passavam horas ensaiando, debatendo pontos, ajustando apresentações. Em uma dessas noites,
Trabalhavam até tarde no escritório que a prefeitura havia cedido para o projeto. Eram quase 11 da noite quando Marcela finalmente se recostou na cadeira, esfregando os olhos cansados. Precisamos de uma pausa, declarou. Café? Ofereceu Alicia. Algo mais forte seria melhor. Acabaram em um bar pequeno e discreto na periferia da cidade. Um lugar que Alicia não conhecia, mas que Marcela claramente frequentava. A dona cumprimentou-a pelo nome e serviu 2 doses de cachaça sem que elas precisassem pedir. Você vem aqui muito? Perguntou Alicia brincando com o copo. Quando preciso pensar, ou parar de pensar. Marcela virou a dose de uma vez. Hoje é para parar de pensar. Por que precisa parar de pensar? Marcela pediu outra dose antes de responder. Quando falou, havia uma vulnerabilidade crua em sua voz. Por que pensar em você está me deixando louca, Alicia? E eu não posso me dar ao luxo de ficar louca agora. O mundo pareceu parar. Marcela... Não, deixa eu falar. Marcela finalmente a encarou, e seus olhos brilhavam. Cachaça, lágrimas contidas, ou pura emoção. Alicia não saberia dizer. Aquela noite da formatura. O beijo no jardim, você lembra? Como se Alicia pudesse esquecer. Lembro. Eu nunca te pedi desculpas por ter fugido logo depois. Por ter te evitado o resto das férias. Por nunca ter respondido suas mensagens. Você não me deve desculpas. Devo sim. A mão de Marcela encontrou a de Alicia sobre a mesa. Dedos entrelaçando-se com uma necessidade que parecia física. Eu estava apavorada. Do que aquele beijo significava. Do que eu sentia por você. Do que minha família diria. O que a cidade diria. Então eu fugi. E passei 10 anos tentando convencer a mim mesma de que tinha feito a coisa certa. E convenceu? Não. A palavra saiu como confissão e alívio. Nem por um segundo. E agora você está aqui. E é ainda pior porque você cresceu e ficou ainda mais impossível de ignorar. E eu não sei o que fazer com isso. Alicia apertou os dedos de Marcela. Você não precisa fazer nada. A gente pode só ser. Ver o que acontece. Não é tão simples. Esta cidade é pequena. As pessoas falam. Eu tenho uma reputação profissional a manter. Você tem medo do que vão pensar? Não. Marcela riu. Um som sem humor. Já passei dessa fase. Assumi quem eu sou há anos, mas tenho medo de estragar isso, de machucar você, de me machucar. Porque se começarmos algo e não der certo, quem disse que não vai dar certo? A estatística, a lógica, o fato de que nosso histórico é basicamente nos odiarmos mutuamente. Nós nunca nos odiamos, disse Alicia suavemente. Pelo menos eu não odiava você. Eu só não sabia o que fazer com o que realmente sentia. Marcela fechou os olhos. E o que você sentia? Medo, desejo, confusão, tudo ao mesmo tempo. Alicia levou a mão entrelaçada até os lábios, beijando os nós dos dedos de Marcela. E agora sinto tudo isso multiplicado por 10. Quando Marcela abriu os olhos, eles estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Você vai embora quando sua avó melhorar. Vai voltar para São Paulo para sua vida. E eu vou ficar aqui, tentando juntar os pedaços de novo. E se eu não for? Alicia... Eu só estou dizendo que talvez não exista só uma maneira de viver. Talvez eu possa construir uma vida aqui também, se houver um motivo para isso. A tensão entre elas era quase tangível. Marcela puxou a mão de volta, e por um momento Alicia pensou que ela fosse se afastar completamente. Mas então Marcela levantou-se, jogou o dinheiro no balcão e estendeu a mão. Vem comigo. Para onde? Para um lugar onde a gente pode conversar sem plateia, sem preocupações. Só nós duas, e tudo o que precisamos dizer. Alicia pegou a mão oferecida, sentindo que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estava com medo, estava pronta. Marcela dirigia com uma determinação silenciosa pelas ruas vazias de Vale do Cerrado. Alicia, no banco do passageiro, observava o perfil dela iluminado intermitentemente pelos postes de luz, a linha forte do maxilar, a curva suave do pescoço, o modo como seus dedos tamborilavam nervosamente no volante. Você vai me dizer para onde estamos indo? Perguntou Alicia finalmente. Para o único lugar desta cidade onde eu consigo respirar de verdade. Elas saíram do perímetro urbano, pegando uma estrada de terra que serpenteava morro acima. Alicia reconheceu o caminho. Levava ao mirante do Alto da Pedra, um ponto elevado que oferecia vista panorâmica da cidade e do vale circundante. Era um lugar popular entre adolescentes que queriam fugir dos olhares vigilantes, mas aquela hora estava deserto.
Marcela estacionou próximo à beira do precipício e desligou o motor. O silêncio da noite os envolveu como um cobertor. Apenas o canto de grilos e o sussurro distante do vento nas árvores. A cidade abaixo era um tapete de luzes piscantes, pequena e distante. Venho aqui quando preciso pensar, disse Marcela saindo do carro. Me lembra que o mundo é maior do que os muros desta cidade. Alicia a seguiu até uma pedra plana que servia de banco natural. Sentaram-se lado a lado, não se tocando, mas perto o suficiente para sentir o calor do corpo uma da outra. O céu noturno estava salpicado de estrelas, um espetáculo impossível de ver em São Paulo. É lindo, murmurou Alicia. É uma das poucas coisas que eu amo neste lugar. Marcela abraçou os joelhos. Mas às vezes me pergunto se beleza é suficiente, se vale a pena ficar em um lugar só porque é bonito. Por que você ficou? Depois da faculdade você poderia ter ido para qualquer lugar. Marcela ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era baixa e carregada de emoção. Porque eu estava fugindo de você. E porque fugir não ia mudar nada. As palavras caíram entre elas como pedras em água parada, criando ondas concêntricas de significado. Explica isso, pediu Alicia suavemente. Depois que você foi embora, eu entrei em parafuso. Fiquei obcecada tentando entender o que tinha acontecido naquele beijo. O que eu sentia. O que isso significava sobre mim. Marcela virou-se para encará-la. E à luz das estrelas, seu rosto era uma mistura de beleza e dor. Comecei a sair com meninos, tentando provar para mim mesma que era só confusão de adolescente. Mas cada beijo, cada toque, só me fazia pensar mais em você. Alicia sentiu o coração apertar. Marcela, deixa eu terminar, por favor. Marcela respirou fundo. Na faculdade, finalmente assumi para mim mesma o que eu era. Saí do armário para minha família. Minha mãe chorou por semanas. Meu pai não falou comigo por meses. Namorei algumas mulheres. Tentei construir algo real. Mas sempre havia uma sombra. O fantasma de um beijo não terminado e da garota que eu deixei escapar. Eu não escapei. Você me afastou. Eu sei. Foi o maior erro da minha vida. Marcela estendeu a mão, tocando levemente o rosto de Alicia, dedos traçando a linha do maxilar. E então você voltou. E foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance que eu não merecia. Alicia cobriu a mão de Marcela com a sua. Você acha que eu não estava assombrada também? Você acha que foi fácil para mim? Eu construí uma vida inteira em São Paulo tentando esquecer essa cidade. Tentando esquecer você. Conseguiu? Não, nem um pouco. Elas se aproximaram ao mesmo tempo, a distância diminuindo até que seus rostos estivessem a centímetros um do outro. Alicia podia ver cada detalhe. As pequenas manchas douradas nos olhos cor-de-mel de Marcela, as sardas que pontilhavam o nariz, o modo como seus lábios se separaram ligeiramente em antecipação. Se a gente fizer isso, sussurrou Marcela, não vai ter volta. Não para mim. Então não volte. O beijo foi diferente daquele de 10 anos atrás. Não havia urgência desesperada de adolescentes confusas, mas sim a intensidade profunda de duas mulheres que finalmente pararam de fugir. Os lábios de Marcela eram suaves e quentes, movendo-se contra os de Alicia com uma certeza que fazia o mundo girar. Marcela puxou-a mais perto, dedos entrelaçando-se no cabelo de Alicia, enquanto aprofundava o beijo. Alicia sentiu um gemido escapar de sua garganta. As mãos encontrando a cintura de Marcela e a puxando até que estivessem completamente coladas uma à outra. Quando finalmente se separaram para respirar, ambas estavam tremendo. Deus! Ofegou Marcela, apoiando a testa contra a de Alicia. Eu esqueci como você me faz sentir. Eu nunca esqueci. Beijaram-se novamente, mais lento desta vez, saboreando cada toque, cada suspiro. As mãos de Alicia exploravam as costas de Marcela por cima da camisa, sentindo os músculos tensos sob os dedos. Marcela mordiscou levemente o lábio inferior de Alicia, arrancando um gemido que ecoou na noite silenciosa. Talvez a gente devesse ir para algum lugar mais privado, sugeriu Marcela, voz rouca de desejo. Sua casa? Não. Moro com 2 colegas de quarto. E sua avó? Definitivamente não. Alicia riu, o som saindo entrecortado. Hotel? Esta cidade tem exatamente um hotel e a dona fofoca mais que uma estação de rádio. Marcela praguejou suavemente. Droga. Não acredito que estou tendo esta conversa. Podemos ir devagar, ofereceu Alicia, embora cada fibra do seu ser protestasse contra a ideia.
Não precisamos correr. Marcela a olhou com uma intensidade que fez Alicia estremecer. Eu passei 10 anos indo devagar. Não quero mais devagar. Quero você. Agora. Completamente. O desejo cru naquelas palavras fez algo inflamar no baixo ventre de Alicia. Ela beijou Marcela novamente. Com força. Com necessidade. Então me leva para algum lugar. Qualquer lugar. Eu não me importo. Marcela levantou-se puxando Alicia consigo. Tenho uma ideia. Confie em mim. Sempre. Voltaram ao carro e Marcela dirigiu mais 10 minutos até uma trilha secundária. Ao final dela, havia uma pequena casa de madeira. Uma cabana de caçador abandonada que Marcela revelou usar ocasionalmente como refúgio pessoal. Não é muito, disse ela, abrindo a porta, mas é limpo e privado. O interior era simples. Uma cama de solteiro com lençóis limpos, uma mesinha, uma cadeira, uma prateleira com livros. Mas era perfeito, isolado, só delas. Marcela acendeu velas que estavam estrategicamente distribuídas, criando uma luz suave e dourada. Quando se virou para Alicia, havia vulnerabilidade misturada com desejo em seu olhar. Última chance de mudar de ideia, disse ela. Alicia respondeu tirando a própria blusa, deixando-a cair no chão. Não vou mudar de ideia. O controle de Marcela se rompeu. Ela cruzou a distância em 2 passos, puxando Alicia para um beijo faminto. As mãos percorriam, exploravam, reivindicavam. Roupas foram sendo removidas com urgência, deixando um rastro até a cama. Quando caíram juntas nos lençóis, pele contra pele, o mundo exterior deixou de existir. Havia apenas elas, o calor, o toque, os suspiros e gemidos, a sensação de finalmente, estarem onde deveriam estar. Marcela beijou um caminho pelo pescoço de Alicia, pelos ombros, descendo pelo vale entre os seios. Cada toque era adoração e reivindicação, ternura e paixão. Alicia arqueou-se contra ela, dedos cavando nas costas de Marcela, perdida em sensações que a arrebatavam como ondas. Você é tão linda, murmurou Marcela contra a pele de Alicia. Eu sonhei com isso tantas vezes. Mostre-me, ofegou Alicia. Mostre-me o que você sonhou. E Marcela mostrou, com as mãos, com a boca, com cada fibra do seu ser. Guiou Alicia até o precipício e a segurou quando ela caiu. Depois trocaram posições. E foi Alicia quem explorou cada centímetro do corpo de Marcela, aprendendo o que a fazia gemer, o que a fazia arquear, onde tocar para arrancar aqueles sons deliciosos que faziam Alicia sentir-se poderosa e completa. Horas depois, elas jaziam entrelaçadas, suadas e saciadas, ouvindo a respiração uma da outra voltar ao normal. Marcela traçava padrões preguiçosos nas costas de Alicia. Não posso acreditar que esperamos 10 anos para isso, murmurou ela. Valeu a pena a espera? Alicia ergueu o rosto para olhá-la. Cada segundo. Marcela beijou-a suavemente. Mas não quero esperar mais nenhum segundo daqui para frente. O que você está dizendo? Estou dizendo que te quero, Alicia. De verdade. Não escondida, não às escondidas. Quero que isso seja real. O coração de Alicia transbordou. Eu também quero isso. Mais do que qualquer coisa. Mas vai ser complicado. Você tem sua vida em São Paulo. Eu tenho minha vida aqui. E esta cidade, nós vamos dar um jeito. Alicia beijou o ombro de Marcela. Juntas. Porque eu não vou fugir de novo. E você também não. Promete? Prometo. Dormiram abraçadas enquanto as velas se extinguiam uma a uma. E pela primeira vez em 10 anos, ambas descansaram sem o peso de arrependimentos e possibilidades perdidas. Mas amanhã traria desafios que nenhuma das duas estava completamente preparada para enfrentar. A primeira luz da manhã filtrou-se pelas frestas da janela, despertando Alicia lentamente. Por um momento de desorientação, ela não reconheceu onde estava. Então sentiu o calor do corpo de Marcela pressionado contra suas costas, o braço possessivo ao redor de sua cintura, e tudo voltou em uma onda de memórias deliciosas. Virou-se cuidadosamente para não acordá-la, permitindo-se simplesmente observar. Marcela dormia profundamente, o cabelo espalhado pelo travesseiro, os traços suavizados pelo sono. Parecia mais jovem assim, vulnerável de um jeito que raramente permitia quando estava acordada. Alicia estendeu a mão, traçando levemente a linha do maxilar de Marcela com a ponta dos dedos. Os olhos cor-de-mel se abriram, focando nela com uma suavidade sonolenta. Oi, murmurou Marcela.
Voz rouca de sono. Oi. Não foi um sonho. Definitivamente não foi um sonho. Marcela puxou-a mais perto, enterrando o rosto no pescoço de Alicia. Bom, porque se fosse, eu ia ficar muito irritada com meu subconsciente. Riram juntas. Um som leve e feliz que parecia impossível apenas dias atrás. Beijaram-se lentamente, sem a urgência da noite anterior, mas com uma intimidade nova e preciosa. Temos que voltar, disse Alicia relutantemente. Minha avó vai acordar logo e a enfermeira vai estranhar minha ausência. Eu sei. Marcela suspirou. Bem-vinda à vida adulta, onde responsabilidades arruinam momentos perfeitos. Vestiram-se ajudando uma à outra. Um processo que levou mais tempo do que deveria, porque continuavam se distraindo com beijos e toques. Finalmente prontas, Marcela trancou a cabana e voltaram ao carro. A viagem de volta foi diferente. Marcela dirigia com uma das mãos, a outra entrelaçada com a de Alicia sobre o console central. Conversavam sobre coisas triviais e importantes ao mesmo tempo. Gostos musicais, comidas favoritas, planos para o projeto de revitalização. Então, disse Marcela quando se aproximavam da cidade, como vamos fazer isso? Fazer o quê? Nós. Este relacionamento. Não podemos exatamente esconder, mas também não sei se estou pronta para gritar dos telhados. Alicia considerou. Que tal começarmos sendo honestas conosco mesmas e deixarmos o resto acontecer naturalmente? Não escondemos, mas também não fazemos anúncio público. As pessoas vão perceber eventualmente. E quando perceberem, lidamos com isso juntas. Alicia apertou a mão de Marcela. Seja lá o que vier. Marcela parou o carro a 2 quadras da casa de Dona Graça. Boa sorte com sua avó. E Alicia? Sim, ontem à noite não foi só sexo para mim. Você sabe disso, certo? O coração de Alicia derreteu. Eu sei. Para mim também não foi. Foi tudo. Beijaram-se mais uma vez antes que Alicia saísse do carro. Ela flutuou até em casa, incapaz de apagar o sorriso do rosto, mas a realidade a recebeu na porta. A tia Carmen estava na sala, o rosto tenso de preocupação. Onde você estava? Liguei 5 vezes. Eu estava prestes a chamar a polícia. Desculpe, tia. Meu celular descarregou e eu acabei dormindo no escritório do projeto. Estava trabalhando até tarde e... Alicia, a voz da tia cortou suas desculpas. Sua avó teve uma crise durante a noite. Tivemos que chamar a ambulância. Ela está estável agora, mas o médico quer falar com você. A culpa atingiu Alicia como um soco. Enquanto ela estava perdida em seu próprio mundo de descobertas e paixão, sua avó havia precisado dela. Eu... sinto muito. Vou ao hospital agora. No hospital, o médico explicou que Dona Graça havia sofrido um pequeno derrame secundário. Não grave, mas um lembrete de que a recuperação seria longa e exigiria atenção constante. Alicia sentou-se ao lado da cama, segurando a mão frágil da avó, prometendo silenciosamente que não a abandonaria novamente. Dona Graça abriu os olhos, o lado bom da boca curvando-se em um sorriso torto. Minha menina, estou aqui, vó. Não vou a lugar nenhum. Você está brilhando. As palavras saíam arrastadas, mas claras. Amor? Alicia sentiu as lágrimas queimarem. Vó, é bom, você merece ser feliz. Nos dias seguintes, Alicia dividiu-se entre os cuidados com a avó e o projeto de revitalização. Marcela aparecia regularmente para check-ins profissionais, mas os olhares que trocavam eram tudo menos profissionais. Roubavam momentos quando podiam. Um beijo rápido no estacionamento vazio do hospital, mensagens de texto durante o dia, ligações longas à noite. A audiência pública sobre o projeto aconteceu em uma terça-feira chuvosa. O salão da prefeitura estava lotado. Moradores curiosos ou preocupados, representantes da comunidade, membros da imprensa local. Alicia e Marcela apresentaram juntas, suas vozes complementando-se perfeitamente enquanto explicavam a visão de um centro histórico renovado, mas respeitoso. Durante a apresentação, Alicia notou os olhares, a forma como as pessoas observavam a dinâmica entre ela e Marcela, a proximidade natural, a sincronicidade, os sorrisos compartilhados, e então viu Dona Beatriz, a maior fofoqueira da cidade, sussurrando para a vizinha, ambas olhando na direção delas com expressões especulativas. Depois da apresentação, enquanto recolhiam os materiais, uma das moradoras mais velhas aproximou-se de Marcela. Querida, disse ela, a voz falsamente doce, vocês duas parecem muito próximas.
É profissional ou há algo mais acontecendo? Marcela enrijeceu. Alicia viu o momento exato em que ela preparava uma negativa automática, a máscara profissional descendo. Mas então, os olhos de Marcela encontraram os dela, e Alicia viu a decisão se formar. Alicia é muito importante para mim, disse Marcela calmamente, profissional e pessoalmente. Não era uma declaração explícita, mas também não era uma negativa. A mulher pareceu confusa, claramente esperando uma resposta mais definitiva. Murmurou algo sobre ter que ir e se afastou. Você está bem? Perguntou Alicia baixinho. Estou, mas acho que acabamos de acender a faísca que vai queimar a cidade com fofocas. Arrependida? Marcela pegou a mão dela por baixo da mesa. Um toque rápido, mas significativo. Nem um pouco. A previsão de Marcela estava correta. Nas próximas semanas, os sussurros se espalharam como fogo em capim seco. As pessoas começaram a olhar diferente, a comentar. Alguns eram sutis, outros nem tanto. Marcela recebeu comentários no trabalho. Alicia sentiu os olhares quando ia ao mercado. A mãe de Marcela apareceu no escritório do projeto em uma tarde fria, o rosto duro de desaprovação. Preciso falar com você, disse ela, ignorando Alicia completamente. Mãe, estou trabalhando. É sobre seu trabalho que preciso falar, e sobre a companhia que você anda mantendo. Marcela ficou em pé, os ombros tensos. Não vamos ter essa conversa aqui. Então onde vamos ter? Você não atende minhas ligações. Não vai à minha casa, porque sei exatamente o que você vai dizer, e não estou interessada em ouvir. As pessoas estão falando, Marcela, dizendo coisas sobre você e... ela. A mãe finalmente olhou para Alicia, desprezo mal disfarçado no rosto. Você está colocando sua reputação em risco. Seu trabalho, tudo que construiu. Minha reputação se baseia no meu trabalho, não na minha vida pessoal. Nesta cidade tudo é pessoal. Você sabe disso. Alicia levantou-se. Talvez eu devesse ir. Não. Marcela estendeu a mão, pegando a dela na frente da mãe. Fique. Minha mãe estava saindo. A senhora olhou para as mãos entrelaçadas, o rosto empalidecendo. Você está cometendo um erro. O erro que cometi foi passar anos me importando com opiniões que não importam. Não vou mais fazer isso. Depois que a mãe de Marcela saiu, batendo a porta, Marcela desabou na cadeira, o rosto nas mãos. Ei! Alicia ajoelhou-se ao lado dela. Você não precisa escolher entre mim e sua família. Não estou escolhendo. Estou apenas me recusando a deixar que eles escolham por mim. Marcela ergueu o rosto, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas não posso negar que dói. Então talvez devêssemos parar, diminuir o ritmo, dar às pessoas tempo para se acostumarem. É isso que você quer? Não. Mas eu te amo o suficiente para não querer que você perca coisas importantes por minha causa. Marcela ficou congelada. O que você disse? Alicia percebeu o que tinha deixado escapar. Não havia como voltar atrás agora. Eu te amo. Eu sei que é cedo e provavelmente assustador, mas é verdade. Deus, Alicia. Marcela puxou-a para um beijo desesperado. Eu também te amo. Sempre amei, acho. Só levei tempo demais para admitir. Abraçaram-se ali, no meio do escritório bagunçado, enquanto o mundo exterior conspirava contra elas. Mas naquele momento, juntas, sentiam-se invencíveis, até que a próxima tempestade chegasse, maior e mais devastadora do que imaginavam. A crise veio de onde Alicia menos esperava, de São Paulo. Seu celular tocou durante uma sessão de fisioterapia com Dona Graça. Era Ricardo, seu chefe no escritório de arquitetura. Alicia, precisamos conversar. Urgente. Ela atendeu a ligação do lado de fora da casa. Ricardo, está tudo bem? Fomos convidados para competir pelo projeto do novo Centro Cultural de São Paulo. É gigantesco, Alicia. Poderia definir nossas carreiras pelos próximos 10 anos. O coração dela acelerou. Era o tipo de projeto com que ela sempre sonhara. Isso é incrível. Tem um porém. A apresentação da proposta é em 3 semanas e precisamos de você aqui. Agora. Você é a única com experiência em restauração histórica que pode liderar isso. A realidade caiu como um peso. Eu não posso. Minha avó ainda precisa de mim. Alicia, eu entendo sua situação familiar, mas esta é a oportunidade da vida. Se não voltarmos com você, vou ter que realocar seu posto. Não porque quero, mas porque não posso segurar sua posição indefinidamente. Depois que desligou, Alicia sentou-se na varanda, a cabeça entre as mãos. Como escolher entre responsabilidade familiar e sonhos profissionais? Entre o passado e o futuro? Entre São Paulo e...
Marcela? À noite, ela contou a Marcela. Estavam na cabana, o lugar que se tornara refúgio delas, deitadas juntas após fazerem amor. Então você vai, disse Marcela, voz cuidadosamente neutra. Eu não disse isso. Mas você deveria. É sua carreira, Alicia. Seu sonho. E você? Nós? Isso não é um sonho também? Marcela virou-se de lado, apoiando a cabeça na mão. É, mas sonhos às vezes precisam se adaptar à realidade. E a realidade é que sua vida está em São Paulo. Minha vida está onde eu escolher que esteja. Não seja romântica. Você construiu algo lá. Não pode simplesmente jogar fora. Quem disse que estou jogando fora? Eu poderia ir, fazer a apresentação e voltar. Ou, Alicia hesitou. Você poderia vir comigo. O silêncio que se seguiu era pesado. Alicia, por que não? Você poderia conseguir trabalho em São Paulo. Provavelmente pagaria melhor, teria mais oportunidades. Minha vida é aqui. Marcela sentou-se, puxando os joelhos contra o peito. Meu trabalho, as famílias que acompanho, o projeto de revitalização. Eu não posso simplesmente abandonar tudo. Mas eu posso? Não é a mesma coisa. Por que não? A frustração vazava na voz de Alicia. Por que seus compromissos aqui são mais importantes que os meus lá? Não são. Mas... Marcela passou as mãos pelo cabelo. As pessoas aqui dependem de mim, Alicia. Não é só um emprego. São crianças em situação de risco, famílias sem recursos, idosos abandonados. Se eu for, quem vai cuidar deles? E o projeto de revitalização? Você vai abandoná-lo? Tem outros assistentes sociais. O projeto não depende só de mim. Assim como o meu trabalho em São Paulo não depende só de mim. Mas você está me pedindo para escolher. Não estou pedindo nada. Estou tentando ser realista sobre quem somos e onde pertencemos. A discussão escalou. Palavras afiadas cortando profundo. Quando Alicia finalmente saiu, batendo a porta da cabana, ambas estavam em lágrimas. Não falaram por 3 dias. 3 dias torturantes, onde Alicia alternava entre raiva e angústia, entre certeza e dúvida. Focou-se obsessivamente na avó, como se cuidados intensivos pudessem preencher o vazio que Marcela deixara. Foi Dona Graça quem finalmente quebrou o impasse. Uma tarde, enquanto Alicia lia para ela, a senhora segurou sua mão com surpreendente força. Pare de ser idiota. Alicia piscou, surpresa. A fala da avó melhorara muito nas últimas semanas. Vó? Você e Marcela. Brigaram? Como você... velha. Não, cega. Dona Graça sorriu torto. Você ama ela? Sim, mas é complicado. Amor, sempre complicado. Mas você está fugindo. Não estou fugindo. Tenho responsabilidades. Comigo? A avó balançou a cabeça. Não, precisa de você. Assim. Precisa que seja feliz. Mas São Paulo? O projeto... São Paulo. Sempre lá. Amor. Não. Dona Graça apertou sua mão. Construir vida aqui. Você pode também, se quiser. As palavras ficaram ecoando. À noite, Alicia sentou-se no computador e começou a fazer algo que não havia considerado antes. Pesquisar oportunidades profissionais na região. E descobriu que havia mais do que imaginava. Projetos de desenvolvimento rural, restauração de cidades históricas próximas. Até mesmo a possibilidade de abrir seu próprio escritório focado em arquitetura sustentável para pequenas comunidades. Talvez não fosse o glamour de São Paulo, mas poderia ser significativo. Poderia ser dela. Na manhã seguinte, apareceu no centro comunitário onde Marcela trabalhava. A recepcionista informou que ela estava em uma visita domiciliar. Então Alicia esperou. Esperou 3 horas, folheando revistas velhas e tomando café ruim da máquina. Quando Marcela finalmente chegou, parou ao vê-la. Alicia, precisamos conversar. De verdade dessa vez. Foram para o pequeno jardim atrás do prédio. Um espaço quieto com bancos de madeira e canteiros de flores mantidos pelos usuários do centro. Desculpe, disseram ambas ao mesmo tempo. Marcela deixou escapar uma risada chorosa. Você primeiro. Eu estava com medo, admitiu Alicia. De escolher você e acabar arrependida. De desistir de São Paulo e sentir que perdi algo. Mas percebi que estava fazendo a pergunta errada. Qual era a pergunta certa? Não é sobre escolher entre São Paulo e aqui, ou entre carreira e amor. É sobre onde eu quero construir minha vida. E com quem? Alicia pegou as mãos de Marcela. Quero construir aqui, contigo. Se você ainda me quiser, você não pode desistir da sua carreira por mim. Não estou desistindo. Estou redirecionando.
Há trabalho aqui, Marcela. Projetos significativos. E posso freelancer para empresas de São Paulo quando necessário. Posso ter os 2 mundos. E se não der certo? Entre nós? Alicia apertou as mãos dela. Então, pelo menos teremos tentado. Mas acredito que vai dar, porque o que sinto por você é mais forte que qualquer medo. Marcela fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu também estava com medo de te prender aqui, de não ser suficiente para compensar o que você estaria deixando. Você é mais que suficiente, é tudo. Beijaram-se ali, sob o sol da manhã, enquanto o jardineiro do centro fingia não ver e sorria para si mesmo. Nas semanas seguintes, as peças se encaixaram. Alicia viajou para São Paulo, fez a apresentação brilhantemente, com Marcela assistindo por videochamada, torcendo, e negociou um arranjo onde ficaria baseada em Vale do Cerrado, mas consultaria em projetos grandes quando necessário. Começou a desenvolver propostas para trabalhos na região. Havia mais demanda por arquitetura sustentável do que imaginara. O projeto de revitalização do centro histórico foi aprovado e celebrado. Na inauguração oficial, com metade da cidade presente, Alicia e Marcela cortaram a fita juntas. E quando o prefeito as parabenizou pelo trabalho exemplar desta parceria excepcional, Marcela segurou a mão de Alicia abertamente. Houve olhares, houve sussurros, mas também houve aplausos. A mãe de Marcela estava na plateia. Não aplaudiu, mas também não saiu. Era um começo. Dona Graça continuou melhorando, eventualmente recuperando quase toda a mobilidade. Em uma tarde dourada de outono, ela sentou-se na varanda com Alicia e Marcela, tomando limonada caseira. Sabem o que aprendi vivendo tanto? Disse ela, a fala quase normal agora. O que, vó? Que lar não é lugar, é onde seu coração descansa. Ela olhou entre as duas com olhos sábios. Vocês encontraram isso. Marcela entrelaçou os dedos com os de Alicia. Encontramos. 6 meses depois, Alicia assinou o contrato de locação de um pequeno escritório no Centro Histórico restaurado. Ferreira Arquitetura Sustentável, dizia a placa na porta. Era modesto, mas era dela. E na parede principal, emoldurada, estava uma foto do primeiro projeto que havia ajudado a transformar, não o grande projeto de São Paulo, mas as casinhas coloridas do centro de Vale do Cerrado, cada uma com sua história, cada uma lar de pessoas reais com vidas reais. À noite, na cabana que havia se tornado o refúgio permanente delas, Alicia e Marcela deitavam-se entrelaçadas, conversando sobre o dia, fazendo planos para o futuro. Você se arrepende? Perguntou Marcela suavemente. De quê? De ter ficado. De ter escolhido isso em vez de São Paulo. Alicia virou-se para encará-la, traçando o contorno do rosto que amava com os dedos. Nem por um segundo, porque eu não escolhi um lugar em vez de outro. Escolhi você. Escolhi nós. E essa é a melhor escolha que já fiz. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Sempre amei. Só precisávamos crescer o suficiente para admitir. Beijaram-se sob o luar que entrava pela janela, sabendo que o caminho não seria perfeito, que haveria desafios, que o preconceito não desapareceria da noite para o dia, mas também sabendo que juntas, com raízes profundas e mãos entrelaçadas, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Porque amor verdadeiro não é sobre perfeição, é sobre escolher, todos os dias, construir algo maior que si mesmo. É sobre transformar cicatrizes em força e desejo em compromisso. E Alicia e Marcela haviam finalmente aprendido que o amor mais profundo não é aquele que te completa, mas aquele que te dá raízes e asas ao mesmo tempo. Raízes em um lugar que se torna lar. Asas para voar juntas, sempre juntas. E elas voaram.